Como fazer manutenção de entrevistas. Às vezes é necessário editar algumas respostas que foram escritas de forma livre pelo usuário ou corrigir alguma outra alteração que você julgue necessária. Para isso, nós vamos ir no menu em Rotinas e Manutenção de Entrevistas. Aqui na própria tela tem os tutoriais aqui que você pode ver. Então aqui nós temos os filtros. Nos filtros, apenas esse filtro de pesquisa é obrigatório, então você pode selecionar em qual pesquisa você quer filtrar os dados. Para poder filtrar, nós precisamos acumular o filtro. Vemos que ele ficou aqui como um cardzinho e vamos filtrar. Agora que filtramos, apareceu aqui uma tabela com vários dados separados por entrevista. Aqui nós podemos observar várias coisas. Então, por exemplo, nós temos a diferenciação de uma entrevista para outra por esse número aqui. Esse é o código da entrevista, que todas as perguntas e respostas dela vão estar vinculadas a esse código. Então, nós podemos vir aqui para baixo e ver que tem uma diferenciação aqui. Aqui é onde começa uma outra entrevista. Podemos ver que ele inicia no número 1 novamente, enquanto aqui ele segue a sequência até o número 11, por exemplo. Voltando aqui para os filtros, nós também temos como filtrar pela entrevista, que seria esse código aqui que aparece aqui embaixo. Podemos filtrar também pelo intervalo de datas, data e horário, final e inicial. Então, por exemplo, aqui se eu quero filtrar pela entrevista, eu preciso colocar este código inteiro ali naquele campo. Ou eu posso vir aqui e clicar em cima do código da entrevista que eu quero e ele vai abrir uma outra página somente com essa entrevista filtrada, então só vai aparecer os dados dessa entrevista. Voltando aqui então, nós temos também o campo pergunta, resposta e observação para filtrar. Esses campos eu posso escrever uma palavra que contém na pergunta, na resposta, na observação, ou eu posso escrever o texto completo. Então, por exemplo, de qual turno você é, se eu quero filtrar por essa pergunta, eu posso escrever turno aqui, que ele vai buscar. Lembrando de acumular novamente e filtrar. Então, aqui ele buscou apenas as entrevistas com as respostas de qual turno você é. Perceba que para filtrar pela pergunta eu precisei acumular mais um filtro e ele ficou aqui com dois cardzinhos de dois filtros diferentes. Eu posso fazendo esses acúmulos conforme eu desejo. Então, da mesma forma que nós filtramos a pergunta, nós podemos filtrar a resposta e a observação. Aqui no tipo de busca da observação, nós temos dois tipos. Nós temos o tipo exata e aproximada. O tipo aproximada vai acontecer como nós fizemos ali no filtro da pergunta, que eu posso escrever uma parte da pergunta e ela vai buscar. Neste caso, funciona para este campo aqui da observação. Posso escrever uma parte da observação, que ele vai buscar as observações que contém essa parte, ou eu posso fazer uma busca exata, que vai me mostrar exatamente as observações iguais ao dado que eu inserir aqui. Aqui então nós podemos excluir esse card do turno que nós tínhamos filtrados anteriormente. Agora vamos ver uma pergunta que nós sabemos que tem a resposta espontânea, como essa aqui de sugerir, por exemplo. Então vamos buscar pela resposta sugerir, acumular e filtrar. Aqui então nós vemos várias observações. Nós podemos filtrar ela então por alguma palavra-chave. Então vou colocar aqui melhorar, por exemplo. Vamos acumular novamente o filtro. Então nós temos essas duas respostas aqui: melhorar o ar-condicionado e a limpeza de talheres.
Neste caso, se eu quero uma busca mais exata, por exemplo, eu posso colocar aqui então busca exata. Eu vou colocar exatamente a resposta que está ali, melhorar. Neste caso, se eu acumular este registro e filtrar, e assim ele busca exatamente o valor que nós colocamos no campo. Podemos também filtrar pelo observador, colocando aqui o entrevistador que nós desejamos, filtrar, acumular filtro e filtrar. Dessa forma, ele busca apenas as entrevistas que foram realizadas por esse agente aqui. Nós podemos ver mais informações sobre o agente em relação à pesquisa, clicando nos 3 pontinhos aqui e clicando em ver mais. Aqui ele nos mostra algumas informações, como quem foi o agente que respondeu, o tempo médio de resposta da entrevista, o tempo médio de resposta da pesquisa e a quantidades que esse agente respondeu de entrevistas em relação ao total de entrevistas que foram respondidas. Aqui nós também temos a opção de trocar a pesquisa que nós queremos filtrar, mas nesse caso ele vai apagar todos os nossos filtros e a tabela que foi acumulada aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu trocar de pesquisa aqui e tentar acumular novamente, ele vai nos perguntar se desejamos realmente trocar a pesquisa acumulada. Se eu clicar que não, eu não vou perder esse acúmulo de dados que eu fiz aqui, mas se eu clicar em acumular e confirmar, ele vai trocar a pesquisa filtrada. Eu também tenho a opção de limpar os cards acumulados aqui desse lado. Então, clicando aqui, ele vai me perguntar se eu desejo remover todos os cards acumulados e eu posso colocar que sim ou que não. Nesse caso, confirmando, ele vai remover. Voltando para a pesquisa que havíamos filtrado inicialmente, então, vamos analisar agora a questão da tabela. Nós vemos aqui, primeiro dado é a sequência. Então, nós temos a sequência de 1, 2, 3, tananã, até a última pergunta da entrevista. E depois, na próxima entrevista, ele zera e começa do 1 novamente. Caso tenha algum número pulado aqui, você pode observar que devido a alguma configuração de resposta ou algo semelhante pode ter interferido nesse caso. Depois você tem o dado da entrevista, que é aquele código que havíamos comentado anteriormente. Temos a data e a hora de registro dessa pergunta nessa entrevista. Então, por exemplo, essa pergunta foi respondida nesse dia e nessa hora. Assim, você pode também validar o tempo de resposta entre uma pergunta e outra. Aqui temos a pergunta, então se a pergunta for de múltipla escolha, ela vai ficar amarelinha assim e vai dar um pop-up dizendo que essa pergunta permite múltiplas escolhas. Temos as respostas e as observações aqui do lado. E aqui em anexos nós temos as gravações de áudios que nós podemos ouvir por aqui, clicando nesse botãozinho aqui. Toda a entrevista vai ficar apenas com a primeira linha, com esse botãozinho para ouvir o áudio, e as outras linhas vão ficar aparecendo uma mensagem de sim, dizendo que na primeira linha da entrevista você pode escutar o áudio. Caso não tenha nenhum anexo, ela vai mostrar aqui sem anexo, que pode ser que tenha acabado não gravando o áudio da entrevista. E aqui do lado da entrevista você tem alguns botões de operações. Clicando aqui você tem a opção então de ver mais, que vai mostrar algumas informações a mais da entrevista. A nova resposta, que você pode adicionar uma nova resposta para essa entrevista. E tu tem duas opções de deletar. Você pode deletar essa resposta aqui, a resposta que tu selecionar, ou tu pode deletar a entrevista. Essas 3 operações aqui não tem como reverter, então a partir do momento que você confirma a remoção desse dado ou a adição desse dado, essa operação vai ser feita e não tem como desfazer. Então, para deletar a resposta, normalmente é feito quando tem algum dado duplicado ou inválido, como por exemplo aqui que nós temos 2 respostas para a mesma pesquisa, nós podemos deletar uma delas, aquela que nós sabemos que está inválida.
Confirmando, nós precisamos informar o motivo da exclusão e salvar. E pronto, agora a resposta não está mais duplicada. E caso uma entrevista tenha ficado inválida, por exemplo, aqui temos o tempo de resposta muito curto entre uma pergunta e outra. Se nós confirmarmos que esses dados foram forjados, nós podemos vir aqui nos 3 pontinhos e deletar a entrevista, também precisando confirmar da mesma forma que a remoção da resposta. Aqui em nova resposta, caso nós tenhamos pulado alguma resposta que não era para pular, por exemplo, nós podemos vir e clicar em nova resposta. Para isso, selecionaremos a pergunta que queremos responder. Então, nesse caso, eu vou selecionar uma aqui e a resposta que nós queremos colocar. O campo de observação ele só vai ser adicionado caso essa resposta que colocaremos aqui permitir a inserção de dados escritos. Nesse caso, poderíamos colocar a observação. Como na resposta que eu selecionei não tem essa permissão, então nós vamos salvar deste jeito. Neste caso que fizemos agora, escutar o áudio pode ajudar bastante na hora de definir qual resposta você vai manter, caso tenha alguma resposta duplicada, ou qual resposta você vai colocar se faltou alguma resposta, como no caso que nós fizemos ali. Em relação à resposta e à observação que nós temos aqui, nós podemos editar esses dois campos clicando em cima. Então, por exemplo, aqui nós temos a opção saladas, mas nós podemos trocar caso nós escutemos o áudio, por exemplo, e tenha sido um dado diferente que tenha sido falado no áudio. Então, aqui eu vou trocar para bebidas, por exemplo, para verificar. E também podemos mudar a observação de um campo que já tem alguma observação. Tentando mudar a observação de alguma resposta que não permita, ele não vai acontecer nada. Mas caso tenha alguma observação, nós podemos clicar em cima que ele vai abrir o campo para nós digitarmos a observação que queremos alterar. E pronto, está alterado. Agora aqui em cima nós podemos ver que apareceu um botão para salvar. Esse botão vai salvar as nossas alterações. Caso nós troquemos aqui de página ou deletamos ou adicionamos alguma pergunta aqui nessas operações dos botões, as alterações que foram feitas aqui não vão ser salvas caso eu confirme. Agora nós temos este botão aqui para abrir a manutenção de observações. Neste caso, nós vamos utilizar no caso de nós termos precisarmos fazer algum cruzamento pelos relatórios e temos opções digitadas que queremos cruzar, ou caso nós temos perguntas e respostas que sejam muito parecidas, que sejam a mesma resposta, porém escrita de maneiras diferentes, nós podemos também corrigir. Então, aqui vindo na manutenção de observações, nós clicamos em quem você votaria, por exemplo, que é esta pergunta aqui que tem a observação ativada, e ele vai nos mostrar a resposta. Neste caso aqui, só tem essa resposta digite. Abrindo aqui, ele vai nos mostrar as opções de observações que foram escritas, agrupadas. Então, por exemplo, nós temos o Zé, o Zezinho e o José. Neste caso, nós podemos vir aqui e clicar no Zé, por exemplo. Nós clicaremos em corrigir. Neste caso, ele vai mapear todos os Zé que for escrito e vai corrigir para o dado que nós injetarmos no próximo passo. Então, clicando em continuar, vai mostrar aqui corrigir observação. Nós podemos escrever então o José para manter o mesmo padrão da outra pergunta. Então, clicando em continuar, nós precisamos confirmar essa alteração, pois ela não pode ser desfeita. Então, se eu realmente desejo trocar todas as observações que estão escritas Zé para José, nós confirmamos essa operação, colocando o cálculo ali embaixo. E aqui nós precisamos decidir se nós queremos que todas as observações de toda a pesquisa que são iguais ao Z, que sejam corrigidas, ou somente as dessa resposta que eu selecionei. Neste caso, eu vou colocar que é somente desta resposta. E pronto, vemos aqui que o Zé não está mais aqui, apenas o José.
E agora vamos fazer o mesmo com o Zezinho para ficar no padrão. E pronto, eu corrigi todos os nomes aqui que estavam repetidos. E agora eu quero transformar esses nomes aqui em respostas. Eu não quero mais que eles sejam digitados, porque eu quero retirar um relatório de cruzamento. Neste caso, eu vou vir aqui no nome da pessoa e eu vou clicar na opção de mapear. Essa opção vai criar uma resposta com a descrição que é essa palavra escrita. E todas as respostas que forem iguais a ela vai ser transformada em respostas com ela selecionada. Então vamos clicar em continuar e vamos fazer isso para todas as opções. Agora que eu fiz com todas as opções, vemos que não tem mais nenhuma pergunta aqui e vamos fechar o filtro. Filtrando novamente aqui, nós vemos que não tem mais nenhuma observação, então todas aquelas respostas foram colocadas aqui como se fosse uma própria resposta e você pode inclusive trocar aqui a resposta que você quiser, porque agora ela é uma opção clicável lá na pesquisa. Inclusive, se eu montar a pesquisa aqui na tela, ele vai nos mostrar as opções aqui.